Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o advogado, professor de Direito da Universidade de São Paulo e coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dalari. A comissão foi criada em maio de 2012 e apura os abusos e violações aos direitos humanos cometidos entre 1946 e 1988. O período inclui a ditadura militar, que completou 50 anos. Boa noite, professor. Boa noite. Bem-vindo ao É Notícia. Obrigada por aceitar nosso convite. Vai ser um prazer podermos falar sobre as atividades da Comissão Nacional da Verdade. E foi uma semana e tanto, foi uma semana movimentada, né? Houve homenagens no Congresso, atos em vários estados, em várias cidades do país, lembrando os mortos, os desaparecidos políticos, e houve até confusão, manifestação por parte de algumas pessoas em apoio ao golpe. Qual o balanço que o senhor faz dessa semana que lembrou os 50 anos do início da ditadura? Um balanço muito positivo, porque o maior problema que pode existir com esse tipo de evento é o esquecimento, né? A ditadura foi algo muito grave, a interrupção da vida democrática nunca se justifica, não há nada que seja bom que decorra de uma ditadura, e o fato de que o tempo vai fazendo com que as pessoas deixem de se lembrar é muito perigoso, né? Porque começa a haver a tentação, né, por parte de alguns, de que talvez fosse melhor, diante das dificuldades que são inerentes em qualquer sociedade, que são próprias da vida democrática, que seria melhor, então, a volta dos militares. Por isso, a lembrança daquele período, a lembrança do golpe e realmente o repúdio àquilo que ocorreu foi algo muito positivo. Mas quando o senhor fala assim, são vozes isoladas ou há ameaça a se ouvir em algum momento de ruptura da ordem democrática novamente no Brasil, ou não? Não vejo isso, não vejo. Eu acho que a própria tentativa de reedição da famosa marcha com Deus, pela família, pela liberdade, né, mostrou um evento patético de pessoas completamente dissociadas da realidade. Teve pouca adesão, né? Foi muito pouca isolado. Pouca adesão e uma adesão não orgânica. Portanto, eu acho que a sociedade brasileira está muito madura, porque, de um lado, ela contesta, ela saiu às ruas, ela está muito insatisfeita com os problemas dos serviços públicos, o problema da corrupção, mas, ao mesmo tempo, ela tem absoluta clareza que esse tipo de problema tem que ser resolvido pela democracia. Porque às vezes são aquelas vozes isoladas, né? Na tentação da volta ao passado, por isso a importância do não esquecimento, de não esquecer, né? De lembrar os 50 anos do golpe. Sem dúvida, eu até ousaria dizer que um pouco do fracasso das manifestações do apoio decorreu do fato de que, de um mês para cá, começou a haver um volume de informações sobre o regime militar, as violações de direitos humanos, que acabaram criando na sociedade a percepção da importância da democracia, né? Ou valorizando essa percepção. Acabaram com qualquer tentação autoritária. Eu não vejo isso no Brasil como hipótese. Não vejo nenhum espaço para isso e esses arroubos que acontecem acabam morrendo por si só. Tem gente que fala em venezuelização, Cuba, etc., alguma tentação nesse sentido, mas... Não vejo nem nesse sentido, não vejo o Brasil próximo disso, e mesmo não vejo no Brasil, por exemplo, o fenômeno que ocorre em alguns países europeus, né? A França, por exemplo, onde a extrema-direita teve resultados eleitorais importantes, que é o aparecimento de forças que poderiam flertar com essa ideia do autoritarismo, organizadas em partidos e estruturas. Não vejo isso no Brasil. Partidos de direita, né? Uma vitória consistente. Professor, na semana passada, o ministro da Defesa, Celso Amorim, confirmou que as Forças Armadas abriram sindicâncias internas para apurar casos de tortura e morte ocorridos dentro dos centros militares durante a ditadura. Inclusive, alguns dos centros tidos como os mais cruéis, né? Como os doicodes de São Paulo, do Rio, do Recife. Essa investigação interna foi aberta a pedido da Comissão Nacional da Verdade. Como é que o senhor interpreta esse sinal de colaboração dos militares, que normalmente são tão resistentes em apurar, em abrir esses fatos para a sociedade? Olha, Amanda, eu reputo isso, considero isso talvez o fato mais importante que ocorreu durante o período de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, mais de 2 anos de funcionamento, o senhor diria que esse é um marco? É um marco. É um marco e um marco na história do Brasil, porque o fato de que as Forças Armadas tomaram essa decisão de aceitarem a nossa solicitação, de elas mesmas conduzirem um processo de investigação,
faz com que elas passem a ter um papel ativo na busca da verdade e da efetivação do direito à memória. E isso é muito importante para o Brasil, né? Mesmo que a gente pudesse ter as informações por outras vias, o fato de que as Forças Armadas, né, passaram a colaborar com esse processo de apuração é algo digno de todos os elogios, porque é assim que a história avança, é assim que as instituições avançam e melhoram, né? Reconhecendo os próprios erros e, implicitamente, as Forças Armadas, ao aceitarem o pedido da comissão de abrirem comissões de sindicância para a apuração do que de como se estruturaram esses centros de tortura e morte, isto é uma iniciativa que eu acho muito importante. E ao que o senhor atribui essa mudança de atitude? Porque foi uma mudança de postura. Normalmente as Forças Armadas são bem resistentes em falar, em abrir arquivos sobre esse período. Foi uma pressão interna, externa da sociedade? Ao que o senhor atribui? Eu acho que houve as duas coisas. Do ponto de vista externo, os acontecimentos de um mês para cá, quando a Comissão Nacional da Verdade passou a divulgar seus relatórios preliminares de pesquisa e passaram a surgir todos os fatos referentes a esses centros de tortura, a morte do deputado Rubens Paiva, a causa da morte do Rio de Janeiro, a oitiva do depoimento do coronel Malhães. Isso tudo contribuiu para gerar na sociedade essa percepção, esse sentimento de que é fundamental que esses fatos sejam realmente completamente esclarecidos. Então, de um lado, acho que a sociedade pressionou muito. E, de outro lado, eu sinto que dentro das Forças Armadas há uma vontade da geração atual, que tem tido uma atuação muito importante na vida brasileira, em várias áreas, de deixar claro que as Forças Armadas atuais não têm nada a ver com aquela conduta que no passado fez com que as Forças Armadas protagonizassem uma política de Estado, de extermínio, de tortura, né? Portanto, eu acho que tanto a pressão externa como um movimento interno contribuíram para essa mudança de postura que eu acho realmente muito importante. O senhor diria que internamente nas Forças Armadas, nesse sentido de apurar o que houve no passado, existe uma divisão entre o pessoal da reserva e da ativa, por exemplo? Veja, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, aliás, não procuro ter, né? Eu tenho tido muito cuidado na coordenação da Comissão Nacional da Verdade de ter sempre um relacionamento institucional, respeitoso. Eu peço as informações, eu requeiro, mas eu não articulo, os membros da comissão também não. Nós não fazemos política no sentido de ter algum tipo de participação nos debates internos que ocorrem ou nas Forças Armadas ou mesmo no governo, né? Então, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Agora, eu acho que há realmente uma preocupação, porque, de certa maneira, uma parte dos oficiais da reserva que tiveram uma atuação mais efetiva na repressão acabam tendo um papel de destaque no debate e, como eu digo, quase que chantageando as Forças Armadas ou colocando-as como reféns de um discurso que não é o discurso das Forças Armadas e não deve ser o da tortura, da violação. Então, quer dizer, eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, uma instituição tem que estar além, né, não pode ficar subordinada ao discurso de alguns poucos que querem fazer com que a opinião deles seja a opinião da instituição. Que já estão fora, já estão na reserva, já estão fora do dia a dia. É como se houvesse uma reciclagem das Forças Armadas? O senhor identifica essa vontade de alguns setores, então? Indiretamente, sim. Eu sou diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e nós recebemos com muita frequência militares que vão, por exemplo, apresentar o resultado da presença das Forças Armadas brasileiras no Haiti, na missão de paz da ONU. E há muito apoio da minha comunidade acadêmica a isso, né? No sentido de reconhecer a importância de missões de paz na ONU e a importância da participação brasileira nisto. Então, quer dizer, deve-se fazer uma distinção, né, entre claro, as Forças Armadas do golpe militar e as Forças Armadas que atuam hoje no Brasil. Vão atuar no Exército no Rio agora, claro, por exemplo, né, que entraram na Maré. Eu acho essa atividade de apoio a medidas de segurança pública que são bem vistas para a população. Ou seja, há um respaldo da sociedade às Forças Armadas. Por isso que, para mim, era incompreensível por que as Forças Armadas, até agora, como instituição,
acabavam, pelo seu silêncio, né, legitimando aquela posição anterior, que não tem nada a ver com a posição atual. Por isso é que eu acho que foi uma medida muito importante dos comandantes das três forças, do ministro da Defesa, no sentido de determinar a instauração de comissões de sindicância, atendendo o pedido da comissão. Achei muito importante que os ofícios, né, que nós divulgamos, dos comandantes, fazem alusão, inclusive, que as sindicâncias se destinam a atender o objetivo do pedido da Comissão Nacional da Verdade, ou seja, isso é algo que mostra realmente uma mudança de postura. E falando especificamente, agora fora do aspecto simbólico, o que a Comissão Nacional da Verdade espera esclarecer com essa investigação, com essa sindicância interna? Quer dizer, será uma investigação para valer? Será uma coisa para inglês ver? Veja, eu não tenho por que duvidar da boa-fé dos comandantes, né? Na medida em que os comandantes determinaram a instauração de comissões de sindicância, comunicaram ao ministro da Defesa, que me comunicou, eu tenho que acreditar, né? Porque são pessoas de responsabilidade, ocupam funções de comando e, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida de que comandarão um processo de investigação. O que nós queremos saber nesse processo, né? Como é que se estruturou dentro, né, das unidades militares, né, e sob a ordem das instituições, esses centros de tortura, porque são repartições públicas, né? Ou seja, a tortura como uma política de Estado. A tortura como uma política de Estado e que se deu em próprios públicos. Claro, houve também centros clandestinos, e isso é uma coisa que a comissão vem investigando. Mas nessas 7 instalações que nós listamos, né, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, há muitas outras, mas nós escolhemos essas 7 porque nelas comprovadamente houve tortura e morte, e isto é reconhecido já pelo Estado brasileiro. O que a comissão quer saber é como é que foi possível que dentro, né, de um órgão público, né, uma parte fosse usada para uma atividade criminosa envolvendo funcionários do Estado, recursos orçamentários do Estado para praticar crimes. Ou quer dizer, até que ponto isso ia na cadeia, na hierarquia militar? Se todo mundo sabia, se o presidente sabia, se os ministros sabiam... Não, e mais do que isso, como é que foi possível? Quer dizer, onde foram as ordens administrativas? É o que a gente chama do histórico jurídico administrativo, né? Quer dizer, houve alguma determinação para que aquela unidade, porque é evidente, se aquilo foi usado para tortura e morte, e isso obviamente não é uma finalidade... A ordem partiu de algum lugar. Pois é, mas aquele imóvel, aquilo era destinado para outra coisa. Como é que houve essa mudança? Para que era destinado aquele imóvel? Como é que aquilo passou a ser usado para tortura? E por que é importante isso? Para evitar que se repita, que é uma das coisas importantes da Comissão Nacional da Verdade, na missão legal dela. Nós temos que destrinchar tudo o que aconteceu para evitar que volte a acontecer. E o senhor, quer dizer, tem alguma impressão? O senhor imagina como tenha se dado isso? Veja, eu tenho algumas ideias, né? Agora, as Forças Armadas têm uma tradição que é muito positiva de registro dos documentos, nada ocorre sem que haja uma formalidade. Por isso é que tudo é documentado. Tudo é documentado. Por isso é que eu tenho muito interesse nessas comissões de sindicância, e a comissão pediu às Forças Armadas, porque eles, né, saberão, na condução da investigação, localizar documentos que permitam que se tenha esse histórico, né, de como é que foi possível uma repartição pública que tinha outras finalidades se converter numa casa de horrores, né? Paga com dinheiro de impostos dos contribuintes, nossos impostos. Com funcionários, todo mundo, funcionários públicos, pagos, tá, exatamente, pelo então, Estado. É muito importante, isso pode parecer um detalhe, né? Puxa, diante de tortura, morte, vocês estão preocupados com um problema administrativo. Estamos sim, porque nada ocorre sem que haja a estruturação, né, de uma forma de ação. E nós queremos, portanto, não apenas apurar as mortes e a tortura, que por si só já é muito importante, mas nós queremos desvendar como é que foi possível se estruturar o que eu tenho chamado uma política pública de tortura e extermínio. Exatamente, né? Uma política sistemática, quando isso passou a ser
do Estado, né? É isso, porque até agora era muito comum se querer caracterizar como excessos, né? Clandestino, parte de um grupo, como se Exatamente. fosse um grupo à Um margem indivíduo, um psicopata. das Forças Armadas. E não era isso. Não a era tortura isso, né? era praticada pelas Forças Armadas, era sabida por todo mundo, e é isso que vocês querem isso. documentar e Aí, destrinchar isso fundamentalmente. aqui não foi um acidente de percurso, não foi um psicopata que exagerou, não, partiu né? de cima, houve uma ordem, ela percorreu até chegar lá aos doicodes, os porões. Exatamente. Agora, professor, quando o senhor fala, né, os documentos da época, que tudo foi documentado, onde estão esses documentos? Porque muitas vezes os militares resistem, por mais que eles tenham dado esse sinal de cooperação, de investigar os centros de tortura, eles ainda resistem a abrir muitos desses documentos. Muitas vezes dizem que esses documentos já não existem mais, foram destruídos. O senhor acha que ainda existem documentos escondidos deliberadamente? Acho. Me digo, né, com muita tranquilidade, porque muitos documentos, aqueles que estão disponíveis, a Comissão Nacional da Verdade atuou muito para que eles fossem liberados para o Arquivo Nacional, né, que é a instituição do Brasil que guarda toda essa documentação. Ou seja, dá publicidade a esses documentos, como a comissão está fazendo. Né? Isso. E todos esses arquivos, por exemplo, do Estado-Maior das Forças Armadas, além de serem transferidos para o Arquivo Nacional, lá foram digitalizados. Então, isto fará com que a possibilidade de acesso seja muito facilitada, de tal sorte que acaba sendo uma contribuição indireta, importante da Comissão Nacional da Verdade para as gerações presentes e futuras de pesquisadores. Hoje nenhum desses documentos está no Arquivo Nacional? Eles não estavam e agora estão. Agora, outra coisa, o que você mencionou, é o fato de que as Forças Armadas alegam que eles desapareceram ou foram destruídos, né? E eu não consigo me convencer disso. Não consigo porque não é condizente com o padrão de seriedade e de organização que tradicionalmente as Forças Armadas têm. Então, o mais importante ainda pode estar escondido. Escondido em qualquer lugar, na casa de alguém, de um militar da reserva, numa instituição, pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, tá certo. E aí é algo que a gente ainda vai buscar e vai trabalhar, porque, de novo, tá certo, essa documentação é importante para a efetivação do direito à memória e à verdade. Por falar em direito à memória e à verdade, um dos maiores mistérios até hoje é saber onde estão os restos mortais dos guerrilheiros da luta armada, os dezenas de militantes mortos na guerrilha do Araguaia. No Pará, há alguma colaboração das Forças Armadas nesse sentido para esclarecer o que houve, para ajudar a Comissão Nacional da Verdade? Já houve alguns relatórios, tá certo? E nós estamos dialogando sobre isso. Em maio, né, te adianto aqui até, a Comissão Nacional da Verdade vai fazer 2 grandes audiências públicas sobre o caso do Araguaia, uma em Brasília, uma no Rio de Janeiro. Vamos ouvir os militares envolvidos, né? Por exemplo, o Sebastião Curió, que é uma figura muito importante nesse processo, né? Até fiquei satisfeito de ter lido outro dia no jornal que ele já declarou que comparecerá sem opor qualquer resistência à comissão para falar à comissão. Acho importante isso. Então, nós vamos fazer sobre o Araguaia essa investigação. E o Araguaia é fundamental, porque se avalia, os números não são absolutos, mas que há entre os mortos e desaparecidos cerca de 140 desaparecidos, ou seja, pessoas que nunca se localizou os corpos. Deve ser o episódio que isoladamente tem o maior número de desaparecidos. O Araguaia corresponde a metade disso. Então, desses 140, 62, 63 são desaparecidos que sofreram sua violação de seus direitos na região do Araguaia, né? Então, por isso, a comissão quer encerrar o seu período de grandes audiências públicas, o que se dará em maio, com o episódio do Araguaia. E o total do número de mortos e desaparecidos durante o regime militar, vocês trabalham com que número? Veja, foram investigados pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi constituída no Ministério da Justiça e que depois transferida para a Secretaria de Direitos Humanos, 475 casos, cerca de uma centena não se julgou procedente, então se calcula em torno de 360, 370 mortos, né? E dos quais 140 desaparecidos e dos desaparecidos cerca de 60 na região do Araguaia. Ou seja, é importante esclarecer muito importante, esse episódio. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos para falar mais sobre o regime militar, sobre a Comissão Nacional da Verdade. Até já.